Oi, pessoal. Tudo bem? É muito comum que as pessoas atribuam mudanças de pronúncia que acontecem nos idiomas a influências de outras línguas, mas muitas vezes fazem isso erroneamente. O vídeo de hoje é para combater informação falsa. Na minha área, a linguística, isso acontece muito, infelizmente, porque as pessoas veem qualquer curiosidade relacionada com idiomas, mas sabem tão pouco de linguística que a pessoa nem tem as informações necessárias para entender por que aquilo está errado. Por isso, essas curiosidades sobre línguas terminam convencendo as pessoas. E ser bom com gramática da língua portuguesa, escrever bem, isso não faz uma pessoa entender realmente o funcionamento do idioma, nem as transformações pelas quais a língua passou do latim até hoje. E nem entender a relação entre as diferentes variedades do português ou a relação que o português tem com outros idiomas. Assim como ser muito bom num jogo de computador não faz com que você entenda o código de programação por trás do jogo. Nem ser um bom motorista faz com que a pessoa seja capaz de montar e desmontar um veículo, entendendo os seus componentes. Então, não é porque alguém tem bom domínio da língua que essa pessoa sabe do que está falando quando entra no assunto de etimologias, transformação da língua ou linguística histórica de forma geral. Vou dar um exemplo do que eu estou dizendo, de uma curiosidade linguística que parece fazer sentido, mas é completamente errada. Aqui no Nordeste é comum a gente pronunciar a palavra gente como gente, como em "Ei, a gente vai comer agora?" Tá? Ouviram? "Ei, a gente vai comer agora?" Certo? Essa seria uma pronúncia possível. A gente vai comer agora? Bem, aí a partir daí, tem gente que diz automaticamente que isso é influência do espanhol, porque em espanhol eles dizem gente. Então, o sotaque do Nordeste, eles dizem gente, a gente vai lá comer, não sei o que lá. Isso tem alguma coisa a ver com espanhóis que influenciaram, não sei o que lá. Parece fazer sentido, né? Só que é falso. Acontece que os motivos de a gente ter gente em espanhol e gente, numa pronúncia mais relaxada e espontânea aqui no Nordeste, são, são motivos diferentes, completamente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se uma pessoa não entende nada do assunto, vai fazer sentido que uma coisa tem a ver com a outra. Vai parecer que tem, né? Porque se em espanhol é gente e no sotaque nordestino a gente pode ouvir gente, então pode ser influência do espanhol. Só que não é. O que aconteceu em espanhol foi o seguinte. Originalmente, na língua medieval, a gente teve a pronúncia gente, certo? Gente. A partir daí, perdemos a sonorização, tá? Então, gente foi perdendo a sonoridade e gente, 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 gente. E a pronúncia ficou assim, gente. Depois disso, essa pronúncia do che, gente, foi recuando até se tornar velar. Então, gente, 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 gente. E aí a gente ficou com a pronúncia gente. E em alguns sotaques do espanhol recuou ainda mais e gente, 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 gente. E ficou assim. Então você escuta gente ou gente mais da garganta, mas acontece que isso aconteceu por esse processo que eu acabei de explicar. Já no sotaque nordestino não aconteceu nada disso. O processo foi muito diferente. Foi um processo de relaxamento. Foi um processo em que você não faz a força da articulação de forma clara, o que relaxa a articulação, transformando o antigo G num simples R. R. Por quê? Porque você não faz a pressão da língua onde era antigamente, né? G, G. Você só solta a voz sem articular a língua naquele ponto. Então, em vez de fazer gente, 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 a gente só faz gente, a gente vai lá, certo? É tanto que, no caso do português, isso afeta não só o som de G, mas o som de V e o som de Z, no caso do nosso sotaque aqui. Que não é o que acontece em espanhol. Aconteceu somente nesse caso aí e de forma completamente consistente. Então, você vai ter sempre, né, esse G representando re antes de E e de I, e o J, né, J, antes de qualquer vogal, é R. Só que aqui não, aqui é um relaxamento do J, assim como também do V e do Z.
certo? A gente pode dizer, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai lá, certo? Então, o va passa pelo mesmo fenômeno. Não tem nada a ver com o que aconteceu no espanhol. Nada a ver. É só um relaxamento. Só isso. Ou também o z. A gente vai lá para casa. Casa tem som de z. Então, a gente poderia dizer, a gente vai lá para cá. A gente vai lá para cá agora. Viu? A gente vai lá para cá agora. Então, o som z também é afetado. O espanhol foi um fenômeno em que o g se dessonorizou, depois ele foi mudando de ponto de articulação até se tornar velar, etc. E é especificamente daquele som lá. Já no que a gente tem aqui no Nordeste, não tem nada a ver. É um relaxamento de consoantes, de consoantes fricativas sonoras. Isso é o que acontece aqui, certo? Então, não tem absolutamente nenhuma relação com o que acontece no espanhol. O curioso é que eu já recebi muitos comentários de pessoas dizendo, olha, no Nordeste tem essa pronúncia, gente, parece a mesma coisa que acontece no espanhol, não sei o que lá. Já vi pessoas associar isso também com o fenômeno da reada, que existe em galego, que é outro fenômeno diferente, que também não tem nada a ver. A reada do galego é a pronúncia do som de G como re. Então, os falantes de galego, quando eles vão dizer, por exemplo, galinha, eles dizem ralinha, ralinha, certo? Isso não tem nada a ver nem com o que aconteceu no espanhol, certo? No espanhol foi a transformação do som G em re, nem com o que acontece no sotaque nordestino, que é o relaxamento de v, z e j, certo? O do galego é outra coisa, é a pronúncia fricativa do g. O g se torna fricativo. Fica, o gato segue a galinha, se torna o rato segue a ralinha. O rato segue a ralinha. Tá? Nada a ver com o que tem no Nordeste, nem com o que tem em espanhol. Certo? O que acontece no galego, na verdade, é semelhante ao que acontece em holandês. Tá? Em holandês, o g também se tornou r. É tanto que a palavra good, né, do inglês, e gut, do alemão, em holandês se pronuncia rut. Certo? Então, lá eles têm uma pronúncia fricativa. Pode ser rut, sonoro, ou rut, não sonoro, dependendo do sotaque. Que aí sim é igualzinho ao que acontece em galego, e ainda assim, não é porque o holandês influenciou o galego ou o galego influenciou o holandês. Não, são só fenômenos que aconteceram de forma paralela. Aconteceu num lugar e aconteceu no outro, sem que eles tenham se influenciado. Para poder entender realmente os fenômenos linguísticos, é necessário ter um pensamento científico. É necessário analisar as variáveis, fazer comparações, seguir a lógica. Mas, para poder analisar as variáveis, a pessoa precisa conhecer essas variáveis. Tem que estar familiarizada com isso. A linguística é um campo de estudos muito amplo, extremamente amplo, em que várias coisas estão conectadas, assim como em outras ciências. Vamos sair da linguística um momento. Se alguém for falar dos astros, como o Sol, sem muito conhecimento sobre o assunto, a pessoa vai pensar de forma incorreta. O que está tudo bem, porque no começo a gente está aprendendo. O problema é concluir uma coisa errada e ainda sair espalhando a informação falsa. Quer um exemplo de um questionamento que alguém poderia ter por não saber muito do assunto? Alguém poderia se perguntar o seguinte: como é que o Sol está queimando se não tem oxigênio no espaço? Então, será que ele tem uma atmosfera gigante, cheia de oxigênio, para ele poder queimar? Só que, na verdade, o que ocorre no Sol não é queima, não tem fogo, não tem combustão, é fusão nuclear. A massa do Sol faz com que o peso seja tão grande, a pressão seja tão grande, que os átomos de hidrogênio terminam se fundindo e gerando hélio, liberando energia. E é isso que gera luz e calor. Não tem fogo queimando no Sol. Aí você se pergunta, como é que a gente sabe do que o Sol é feito para saber que ele está cheio de hidrogênio para isso aí poder acontecer? A resposta é espectroscopia. Acontece que é possível saber de que algo é feito pelas linhas do espectro de emissão ou de absorção. Então, pela luz emitida pelo Sol, a gente consegue saber os elementos que tem no Sol. Aí a pessoa diz, tá bom, já entendi que o Sol é gigante, com uma forte gravidade e é cheio de hidrogênio, mas como é que eu sei que essa tal de fusão nuclear é verdade? Bem, ela é completamente verdadeira não só nos modelos teóricos, mas, além disso, já foram feitas e detonadas
bombas de hidrogênio, que usam o mesmo princípio do Sol. Eu não acho que a pessoa ainda vai querer continuar discutindo com a bomba de hidrogênio, né? Bem, uma informação sempre se conecta com outra. Inclusive, eu tenho um vídeo em que eu falo sobre a relação de diferentes áreas do conhecimento. Talvez seja o meu vídeo preferido aqui do canal, então vão lá dar uma olhada, vou deixar o link na descrição. Mas a Terra está sempre mudando, até o Sol está mudando, tendo cada vez mais hélio e menos hidrogênio. Mas sabe o que parece que não muda? Acertou! As roupas da Insider, que você usa muito, lava incontáveis vezes e a roupa continua nova, como no primeiro dia. Já entrei em 2025 de Insider, assim como eu estava lá no começo de 2024. Como vocês podem ver aí. O cenário está todo diferente, mas a roupa da Insider continua igual. A roupa não envelheceu, parece até Bilbo sob o efeito do anel. Se é tão boa e duradoura assim, eu recomendo que vocês adquiram logo um kit, que tem um bom desconto e vem com várias peças, muito úteis e práticas. É realmente muito prático não ter que passar o ferro na roupa. Tem várias combinações lá na página deles, são diferentes kits. E, usando o cupom Glossonauta, você soma o desconto do cupom com o desconto do kit. Aproveitem lá, vou deixar o cupom na descrição e no comentário fixado, além do link que já aplica o meu cupom automaticamente. Bem, agora voltando ao assunto central do vídeo, eu queria dizer que nos meus vídeos, às vezes, acontece de algumas pessoas perceberem alguma semelhança entre um elemento de uma língua com outra língua. E muitas vezes já pensam automaticamente que foi porque uma influenciou a outra. Mas não! Há uma alta probabilidade de que aquela característica de tal sotaque ou de tal idioma não seja por nenhuma influência externa. Línguas podem mudar por influências externas? Podem, mas é muito comum que as mudanças surjam internamente de forma espontânea. Eis o ponto-chave deste vídeo. As línguas mudam espontaneamente. Sons, palavras, estruturas mudam mesmo sem influências externas. É natural que entre os falantes do idioma existam aqueles com um comportamento linguístico mais criativo e que gerem elementos novos. Talvez você conheça alguém que inventa gírias ou até um jeito diferente de pronunciar as palavras e de se expressar. E também existem aqueles que são mais imitadores, por assim dizer. São pessoas que ouvem esse jeito diferente de falar de algum amigo, de alguma outra pessoa, e daqui a pouco já estão falando do mesmo jeito. Isso ajuda a espalhar as alterações que vão surgindo. A gente tem que entender que, de forma geral, em sociedade, existe o comportamento de imitar. E é por isso que tem coisas que entram na moda e saem da moda. E também há gírias, expressões e até formas de pronúncia que se espalham. Algumas pessoas imitam mais, outras menos, mas isso acontece. Alguns exemplos de coisas que se espalharam, a pronúncia do R, como R ou como R, ou seja, o R na garganta, ra, 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 qualquer que seja a pronúncia, em oposição ao ra na ponta da língua. Porque essa era a pronúncia original. Essa era a pronúncia original em português, em francês, em alemão, certo? A gente tinha essa pronúncia. Em francês, quanto mais você volta no tempo, mais provável é que você encontre pessoas pronunciando o R como R, e que digam je parle français, j'habite à Paris, em vez de dizer je parle français ou j'habite à Paris, com a pronúncia de hoje. Em alemão também, as pronúncias com R estão desaparecendo. Cada vez menos as pessoas pronunciam com R e pronunciam com o R da garganta. Em francês, em alemão também, certo? Então, esse R, por exemplo, a gente dizer roupa em vez de roupa, isso é uma inovação. É algo que se espalhou. Isso acontece. E como é que isso acontece, né? A pronúncia do R é, originalmente, né, ra, a vibrante múltipla, né? Ra, ra, que é muito parecida com ra, ra, que seria uma vibração uvular. Então, ra, ra, muito semelhante. Ra, ra. Então, é possível que alguém, por algum problema articulatório, de não conseguir vibrar a ponta da língua, ra, ra, tenha começado a dizer ra, ra, certo? Isso é um problema relativamente comum, tá? Tem muita gente, no Brasil,
frequentemente, assim, no YouTube, eu ouço pessoas que não conseguem pronunciar o R da ponta da língua e fazem um R na garganta. Inclusive, tem um comediante chamado Estevan Gaipo, que é o caso dele. Eu estou gravando esse trecho agora durante a edição do vídeo só para especificar o que é que acontece realmente no caso de Estevan Gaipo. É que, em português, a gente tem mais de um tipo de R. Tá? A gente tem Ra, a gente tem Ra. Então, no começo de palavra, a gente diz rei, rato. O R duplo também é Ra, então a gente diz carro, correto. Mas a gente também tem o R como Ra, que acontece em palavras como trabalho, caro. Temos os dois tipos. Normalmente, os falantes de português pronunciam os dois, Ra e Ra. Ou então, Ra e Ra, dependendo do sotaque. Né? Tem gente que diz roupa cara e gente que diz roupa cara. Mas no caso de Estevan Gaipo, ele não pronuncia esse R da ponta da língua, que a gente tem, R. Então, quando ele vai dizer roupa cara, então o Ra ele faz Ra, assim, roupa cara. Quando ele vai dizer trabalho, ele diz não tra, com R na ponta da língua, mas trabalho, trabalho, com a garganta, certo? É isso que acontece. Tem muitas pessoas que falam assim. Às vezes, a gente não percebe. A maioria das pessoas já conhece alguém que fala assim, mas a pessoa disfarça tão bem, faz um R na garganta que disfarça tão bem que você nem percebe. Mas eu tenho um ouvido muito sensível a isso. Então, quando eu escuto ele falando, dizendo trabalho, eu já identifico automaticamente esse som de da garganta em vez do r vibrado na ponta da língua. Ele não pronuncia o R na ponta da língua, ele pronuncia o R na garganta. A maioria das pessoas acho que não percebe, mas eu percebo. E por causa disso, alguém que em vez de dizer roupa, dizia roupa com a vibração na garganta, pode ter transmitido essa pronúncia por aquilo que eu mencionei, as pessoas imitam. Tá? Pode ter sido por causa disso. Eu não sei se foi exatamente por causa disso, mas é muito provável que tenha sido isso. Uma pessoa falava pronunciando assim, várias pessoas pronunciando assim, termina que alguém vai imitar. E aí isso pode se alastrar, pode não se alastrar ou pode se alastrar. Nem sempre dá para saber o que vai ou o que não vai acontecer, mas pode acontecer. E tendo acontecido, então isso se espalha. Principalmente se essa pronúncia chegar a locais de prestígio. Se pessoas de prestígio, locais de prestígio começarem a falar assim, então isso se espalha muito rápido. Então é por isso que hoje em dia a gente tem essa pronúncia do R em português. Por isso que a gente diz o rato roeu a roupa do rei de Roma e não o rato roeu a roupa do rei de Roma, apesar de ainda haver falantes de português com a pronúncia original, que ainda usam o R antigo, ra, em vez do novo R, ra, ou qualquer que seja o R na garganta. E como eu disse, isso pode acontecer em qualquer lugar, tá? Não é, é influência do francês, não sei o que lá. Não, o francês originalmente não tinha esse R. Isso surgiu em algum lugar, então veio do alemão. Mas o alemão também não tinha esse R originalmente. Essas coisas só surgem, elas aparecem. Outro exemplo de uma coisa que se alastrou é o T e D com chiado, né? Dizer tia e dia em vez de tia e dia. As pessoas, deve ter sido influência de não sei o que lá, de que foi língua tal que influenciou isso. Não, certo? Calma. Chiado de consoante em contato com o som de I é uma coisa extremamente comum nas línguas. Tá? O I e muitas vezes o E pode causar palatalização de consoantes. Isso aconteceu em latim, isso aconteceu em grego, isso aconteceu em alemão, isso aconteceu em japonês, em francês, isso acontece em todo lugar, certo? De formas diferentes, com consoantes diferentes. No grego, se você tem uma consoante como o ri, quando ele aparece antes da vogal I ou E, então você vai pronunciar ri e re, com um chiadinho. Ri, ri, ri. Se ele aparecer com A, você não faz isso, você só diz ha, ha, e não xa, é ha. Então fica ha, she, hi, ho, hu. Tá? Em alemão acontece algo semelhante, só que invertido. O r se torna x quando tem um I ou um E antes dele. Quando tem um I antes, então você, em vez de dizer ir, você diz ich. Mas não em todos os sotaques do alemão, porque tem falantes de alemão que dizem ir, sem fazer esse chiado também. Então, não é algo universal. Em japonês, ti
e di se pronunciam ti e di. Então, na sequência da letra T, né, do som de T, eles fazem ta, ti, tsi, te, to. E do D também, da, di, dz, de, do. Então, eles têm a transformação de ti para ti e de di para di, mas eles também têm do t para ts, algo que a gente não tem. Então, alguém poderia dizer, então o ti é ti por influência japonesa, da imigração japonesa. Não, não, primeiro que a palatalização é algo muito normal nas línguas do mundo, como eu já disse. Segundo que afetou com o i, mas não afetou com o u, porque o do japonês tem isso com o u também. Então, se fosse influência japonesa, você esperaria isso com o u. Bem, não é por influência japonesa. Esses são fenômenos que se desenvolvem internamente nas línguas. Tá claro? Você tem chiado do T em latim, então gratia se tornou gratia. Você tem também no francês, principalmente no Quebec, quando eles vão dizer as sequências como ti e di, eles dizem ti e di, com um chiadinho também. Tá? Então, é a coisa mais normal do mundo. Sendo assim, quando surge algo novo na língua, pode haver diferentes resultados para isso. Pode ser que só aquela pessoa fale assim, só uma pessoa fale assim e isso não se espalhe, fique para um indivíduo. Pode ser que pessoas próximas daquela pessoa em quem surgiu esse novo elemento comecem a falar assim, isso se espalhe um pouquinho, ou pode ser que esse elemento na fala se espalhe muito e chegue a pessoas mais distantes. E, tendo acontecido isso, de esse elemento na fala se espalhar, o que é que pode acontecer? Isso pode ser momentâneo e acabar saindo de moda rapidamente, então as pessoas começam a falar assim, mas depois param de falar assim. Pode ser que isso se estabeleça como um traço de parte dos falantes. Uma parte dos falantes vai falar assim, gerando um sotaque diferente. Isso pode acontecer. Ou pode ser que isso se consolide na língua como um todo. E aí isso vai causar uma mudança. E aí vão restar pouquíssimos falantes que vão ter ainda a pronúncia antiga. Tá? Ou pode ser que não reste nenhum e mude completamente. Quando surge uma coisa, então ela pode se espalhar ou não, e caso se espalhe, ela pode durar ou pode não durar. E se ela durar, ela pode se consolidar ou na língua como um todo, ou só em parte da língua, gerando um sotaque separado. Entende? Então, esses são resultados que a gente pode ter. Como eu disse, influências externas existem, mas não pense imediatamente que essa foi a causa de alguma característica de um idioma ou de algum sotaque, porque é muito provável que não tenha sido. Eu vou dar mais alguns exemplos de mudanças que aconteceram na mesma direção, ou seja, a mesma mudança acontecendo em diferentes locais, sem que houvesse nenhuma relação entre as duas coisas, mas a mudança foi a mesma, mesmo que não haja uma conexão direta. Um exemplo interessante é o L no final de sílaba, que se tornou U no Brasil, né? Então, a gente diz Brasil, Portugal, animal, com o som de U no final. Isso não é assim em espanhol, isso não é assim nas línguas românicas de forma geral. Entretanto, em occitano, em algumas variedades do occitano, como é o caso do provençal, vou dar o exemplo do provençal, acontece a mesma coisa. E em provençal, animal se diz animal. O que outros falantes de occitano, de língua do oceano, poderiam pronunciar como animal, eles pronunciam animal. E em gascão também é animal. E aí isso aconteceu no Brasil, e aconteceu igualzinho lá no sul da França, onde se fala occitano. Aí vai dizer que a influência dos brasileiros lá, ou deles aqui, sendo que não tem nenhuma evidência de influência nenhuma. Além do mais, os occitanos estão rodeados de gente que pronuncia o L em final de sílaba como L mesmo. Aí eles pronunciam como U. Então, de onde vem a influência? Tipo, isso só acontece. Isso pode acontecer. Vocalização do L em U. Isso aconteceu, sabe onde também? Em polonês. O L velarizado do polonês o, se tornou U no polonês atual, escrito com um L cortado. Aí vai lá também, influência occitana lá na Polônia. Sabe? Não. Essas coisas só acontecem. Então, pessoal, parem de achar, aconteceu tal coisa por influência de tal língua, porque normalmente não é influência de nenhuma língua. A língua só muda sozinha, tá? É isso que eu quero que fique bem claro. Outro exemplo é o exemplo da monotongação, que é quando ditongos deixam de ser ditongos. Isso aconteceu em latim, isso aconteceu em grego, isso aconteceu em francês depois. Ou seja, na passagem do latim
para o francês, o latim transformou ditongos em vogais simples. Aí o francês ainda teve outros ditongos por outros motivos. Ele pegou esses outros ditongos e transformou em vogais simples de novo. Isso aconteceu em árabe também. Eu vou dar um exemplo. Uma palavra em latim como boina se tornou pena. Uma palavra em latim como caelum se tornou celum. Depois celum, né? Ficou mais palatalizado. Celum, celum. Uma palavra em grego, como paidion, se tornou pedion. Isso acontece naturalmente com o tempo. As pessoas vão falando rápido. Paidion, 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 paidion. E o som muda. Isso aconteceu em árabe. Por exemplo, o bom dia em árabe, né, para dizer pela manhã, seria sabah al-khair. Sabah al-khair. Com ditongo. Khair. Mas hoje, nas variedades coloquiais do árabe, é muito comum você ouvir sabah al-khair. Não khair com ditongo ai, mas um e. Sabah al-khair. Certo? Então, isso acontece em todo lugar. Outra, aspiração do S. Assim, isso aconteceu em grego antigo, na formação do grego. Por isso que em latim a gente tem septem, para o número 7, com S, septem. E esse S em grego é heptá. É uma aspiração, tipo um H, heptá. Ou serpens, uma serpente em grego é herpeton. Serpens, herpeton. Do verbo serpo em latim, né? Herpo em grego. Então, serpens, herpeton, septem, heptá. Então, o grego passou por isso. Sabe quem mais passou por isso? O Guarani. Em Guarani, se você pegar uma palavra em Nhengatu, que é uma língua da família Tupi-Guarani, né, lá mais do norte, lá falada no norte do Brasil, você tem o número 3, que é Musapiri. E Musapiri, em Guarani, é Borrapı. Então, o S do Musapiri é um H, Borrapı. Ou também Saisu, né, o verbo Saisu, amar, em Guarani é Haihu. Então, Musapiri, Borrapı, Saisu, Haihu. Essa é uma característica do Guarani. Aí vai dizer que o grego antigo influenciou o Guarani para ficar desse jeito. Sabe? Não, só aconteceu a mesma coisa, porque essas coisas acontecem. É assim que funciona. E bem, inclusive esse h do grego, né, do heptá, se tornou mudo depois e a palavra acabou sendo heptá. Então, o grego hoje leria isso como heptá e não mais heptá. Outro exemplo agora com Guarani de novo, de apócope, a queda do final da palavra. O número que eu acabei de dizer, Musapiri, que em Nhengatu se pronuncia assim, Musapiri. Tem uma sílaba no final, né? Musapiri. E a mesma palavra em Guarani é Borrapı. Não é Borrapur, é Borrapı. Ou a palavra Iauara, do Nhengatu, é Yaguá, em Guarani. Então, Iauara, Yaguá, e não Yaguara, é só Yaguá. Esse fenômeno aconteceu em francês também, porque vento em francês é vent. O final da palavra foi embora. Rapidamente é rapidement. Então, a mesma coisa que aconteceu no francês, a queda do final das palavras, aconteceu em Guarani. E aí, vai dizer que também que o francês influenciou o Guarani? Sabe, as pessoas sempre ficam fazendo isso. Elas veem semelhanças entre línguas e querem automaticamente dizer que foi por influência de tal ou outra língua. Pessoal, normalmente não é. Certo? Não é. Então, só quero transmitir essa informação a vocês para vocês entenderem que não é assim que funciona, tá? As línguas mudam espontaneamente e às vezes vai acontecer de que a mudança que aconteceu aqui foi a mesma que aconteceu lá, e isso não é porque uma influenciou a outra. Ou seja, quando você vir que algo coincide entre dois idiomas, não fique repetindo, é influência de tal língua, porque você tem grande chance de estar espalhando informação falsa. E, infelizmente, a internet já está saturada de informação linguística falsa. Origem falsa de termos e expressões, causas inventadas para mudanças linguísticas, tem de tudo. Inclusive, felizmente, tem uma página no Facebook chamada Nomes Científicos, que ajuda a combater as mentiras linguísticas que são espalhadas pela internet.
Se tiverem curiosidade para conhecer algumas dessas mentiras e as suas soluções, né, as verdades por trás delas, então vocês podem ir dar uma olhada nessa página que eu disse. Se chama Nomes Científicos no Facebook. Na parte de fonética e fonologia, o pessoal inventa coisas como o português europeu soa desse jeito por influência do francês. Na parte de etimologia, você talvez já tenha ouvido algo como que aluno significa sem luz, que é de negação, né? Aluno, e que o luno seria de lumen, do latim. Então, luminus seria aquele que é sem luz. Completamente errado, completamente falso. Eu já ouvi isso tantas vezes, as pessoas ficam repetindo essa mentira, ouviram de alguém e ficam repetindo. Só que é falso, certo? Na verdade, não tem nada a ver com isso. O al de alumnus tem a ver com o al do verbo allere, do latim, que é o mesmo al de alimentar, certo? O alumnus é aquele que é alimentado com o conhecimento, certo? Não tem nada a ver com sem luz. Ainda assim, uma pessoa vai lá, diz essa mentira, outra ouve, acha interessante e espalha. Aí, no final, a mentira se alastra de forma descontrolada. Bem, por isso, caso alguma coisa pareça fazer sentido linguisticamente, mas você não tem um bom conhecimento de fonética, fonologia, alofonia, metaplasmos, fonologização, desfonologização, entre outras coisas, e você não consegue julgar realmente se aquilo é correto ou não é, parece ser, mas você não tem como saber, então é bom ter cautela na hora de passar essas informações para frente. Porque é provável que aquilo que parece fazer sentido, na verdade, faça tanto sentido quanto o Sol pegando fogo e queimando por combustão, em vez do que realmente é, fusão nuclear. Parece que é, mas está muito longe de ser o que parece. Entendem? Para dar um último exemplo, eu posso falar de algo que está acontecendo hoje em partes do Brasil. Muitas pessoas pronunciam dia como dia, né? Isso daí a gente já sabe, é uma pronúncia muito comum, dia. Só que, na verdade, tem pessoas que pronunciam dia de forma mais relaxada e dizem gia, gia. Ou seja, dizem bom dia, em vez de bom dia, dizem bom dia. Ou uma palavra como, eu pronunciaria verdade, né? Mas uma pessoa que pronunciaria verdade, dizendo verdade, verdade. Não verdade, mas verdade, verdade. Sem o som de D, ficando só tipo um J. Verdade, verdade. Certo? Isso está acontecendo atualmente. Por que isso acontece? Porque é comum que fonemas africados, como J, se tornem fricativos com o passar do tempo. Então, ele perde essa pressão J e fica só J. Então, verdade fica só verdade, verdade. Bom dia, certo? Isso é normal, isso é esperado. Não quer dizer que isso tenha que acontecer necessariamente, mas isso costuma acontecer. É um fenômeno esperado. Se isso se consolidar como uma mudança, ou seja, de fato, isso se consolidar e se tornar uma pronúncia comum no português brasileiro e as pessoas conscientemente pronunciam assim mesmo, verdade, bom dia, como um novo sotaque, né? E se isso chegar a acontecer, então eu tenho certeza que poderia aparecer alguém com a seguinte ideia. Olha, em árabe, os sons de j e j são vistos como variantes do mesmo som. Então, essa troca de j por j, com certeza, é influência árabe, dos sírios e libaneses que vieram para o Brasil, etc. Entende? As pessoas vão querer achar alguma explicação externa para algo que não é completamente interno. Essa mudança de j para j é algo comum, é algo esperado. Isso aconteceu em outras línguas e isso acontece também, está acontecendo no português brasileiro. Ou seja, as pessoas querem achar sempre uma explicação externa, quando, na verdade, as transformações internas são extremamente comuns. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem com outras pessoas que poderiam gostar ou com aquela pessoa que gosta de espalhar informação linguística falsa. Deixem o seu gostei e também se inscrevam no canal. E não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTA. Até mais, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.